Continuamos, capítulo 3, parte do namoro. No início, mil maravilhas, fui pra lá, me mudei então pra casa dela, bastante aflito, mas fui pra lá. No início parecia tudo bem, só que eu não conhecia a pessoa, eu tinha saído com ela uma vez. E aí, no decorrer dos dias eu comecei a conhecer, estava apaixonado, não queria acreditar em coisas que eu estava vendo, mas começaram a acontecer bastante coisa estranha. No início ela mentia, jurava pra mim, que fazia 4 anos, que não saía com ninguém. Isso aí já comecei a ver que não podia ser verdade. Comecei a averiguar, peguei o celular dela, dei uma olhada e comecei a descobrir que não era verdade. E comecei a ver que ela era uma pessoa mentirosa. Eu não tinha pra onde ir, no entanto, aquilo ali estava confortável pra mim. Mais um erro, né? A gente se conforta e aceita. E comecei a ver várias coisas acontecerem. Fiquei com ela de maio a novembro do ano passado, 2022. E muita turbulência, muita coisa estranha, muita mentira. Dia 23 de junho foi meu aniversário. E ela fez um bolo pra mim. E no bolo estava escrito: achei. Eu, ingênuo, achava que, até então ali eu ainda não tinha conhecido a pessoa, achava que aquele achei seria achei o amor da minha vida, ou algo assim, apesar que não tinha muita coerência com as atitudes que ela vinha tendo. Mas, né, beleza. Foi passando o tempo, cada vez aconteciam mais coisas estranhas, ela começou a ficar agressiva, estava me traindo. Ela é terapeuta holístico, ela atendia pessoas no consultório e comecei a reparar que tinha um cliente dela, o C, que ele ia, ele saía, ele olhava com café, assim, e eu já estava espiado com toda a história, comecei a observar. E certo dia eu gravei uma conversa dela com esse tal de C. Deixei o gravador dentro da sala dela gravando. E o cara começou um assunto muito estranho. Eu tenho esse áudio gravado. Esse áudio eu tenho ele também, além de vários outros que eu tenho com ela. E dela, no caso, na nossa relação. E falando de drone, não sei o que, sabe? Mas até então o drone não era uma coisa nova. Depois chegarei na parte do drone, aí vocês vão entender do que se trata. Falando dos drones, que estavam vendendo com drone, não sei o que. Um assunto, um papo bem estranho, assim, que nada tinha coerência com nada. Só ouvindo para entender. Não vou divulgar por, né, se um dia precisar vai ser divulgado. Ok. E dali em diante as coisas só pioraram, degringolaram. E até o dia que eu gravei, eu estava desconfiado que ela estava me dando remédio para dormir. Aí eu fiz um teste no laboratório e acusou que eu estava tomando clonazepam, sendo que eu nunca tinha tomado clonazepam na minha vida, né? E eu via que eu estava dormindo, tipo, capotava de noite, e sempre antes de dormir ela via querer me oferecer um chá, um Nescau, ou uma torrada, alguma coisa, e acho que era aí que ela se aproveitava da situação. E aí eu fiz esse exame e acusou positivo. Eu falei, ué, como assim? Nunca tomei isso aí? Que eu saiba. E comecei a desconfiar. E aí uma noite eu deixei o celular gravando embaixo do travesseiro. E a noite inteira. E dá pra ouvir bem, também tá gravado isso. Dá pra ouvir bem que ela abre a janela, um cara entra. Eu acredito que eles transaram ali do meu lado. Dá pra ver o cara falando, calma, uma hora que eu parei de roncar, esse tipo de coisa. E daí ali eu falei, ué, como assim? Né? Aí eu acordei mesmo pra vida e vi que esse conforto não tinha nada de confortável. E com várias outras coisinhas que vinham acontecendo, eu associei ela a todo esse caso. E eu acredito, 1000%, que ela é envolvida nesse caso. E que ela simplesmente quis que eu me aproximasse para me ter no controle deles.
ela quis ir para Bento Gonçalves, conhecer meu avô e ver os terrenos do meu avô, se valiam alguma coisa, sabe? Uma coisa que eu achei bem estranha. Na época que isso aconteceu, eu não, porque eu estava apaixonado, tá, vou levar, conhecer minha família, e depois que nós terminamos que tudo começou a cair a ficha. Em novembro, ela me agrediu, deu uma briga lá, ela se mordeu o braço e começou a dizer que eu tinha mordido ela. Eu espero que ela tenha feito corpo de delito, porque vai ver que a minha mandíbula é bem diferente da que mordeu o braço dela, tá? E aí foi a gota d'água, daí terminamos, né? E eu fui para Bento Gonçalves. Aluguei uma peça numa casa, achava que estava seguro em Bento Gonçalves. Até que um dia o primo dela, o Marcos, foi levar as minhas coisas que tinham ficado na casa dela em Bento, com mais umas pessoas que eu nunca tinha visto dentro do carro. E depois desse dia, aí minha vida virou um inferno. Esse foi o dia que a minha vida começou a virar um inferno, 18 de novembro de 2022. Daí em diante, eu não vivi mais. Eu só fugi e me escondi. Mesmo assim, eu ainda tinha minha moto. Eu arrumei emprego, precisava trabalhar em Bento Gonçalves. Comecei a trabalhar de motoboy, comecei a ser perseguido. Eu guardava a moto na garagem de um amigo, na garagem do prédio de um amigo, e morava pertinho. E todo dia eu chegava de noite, estacionava a moto e ia para casa. E teve uma semana que eu comecei a reparar que todos os dias quando eu chegava, tinha um cara sentado do lado da garagem, sempre o mesmo cara. Parecia um mendigo, assim, sabe? Ou se fazia de mendigo, não sei. Comecei a achar estranho aquilo ali, né? Comecei a observar drones direto na minha janela. Drones na minha janela, tipo a 2 metros da minha janela, dentro de casa. E aí eu comecei a associar tudo. Aí certo dia eu cheguei da pizzaria, que eu trabalhava no caso, e estacionei a moto. Quando eu fui chegar, eu vi que tinha outro cara sentado no mesmo lugar, não era mais o mesmo. E aí eu estacionei a moto, saí, já espiado. Quando eu saí, passou 2 filhos de uma amiga. Graças a Deus, Deus colocou eles naquele momento. O Yuri e o Pedro, se não me engano o nome do outro, tá? Filhos da Suelen Brescani. E eles me reconheceram, fazia anos que eu não via eles, voltaram para me dar oi. E no que eles voltaram, na frente da garagem, veio o cara que estava sentado e um outro cara que surgiu do outro lado da rua, que eu até sei quem é, o neguinho da Coab, do Bento Gonçalves. E foi meu colega, nem me reconheceu, eu acredito. E vieram, começaram a oferecer cerveja, uma coisa assim, uma coisa bem estranha, sabe? A gente tentando se afastar deles e eles ali. E aí eu dei tchau. Quando eu vou sair assim, chegou um carro, um Golf Bordeaux na rua, com um outro cara. E aí esse negrinho, eu não lembro o nome dele, desculpa, não é um preconceito isso, né, porque sou fã de morenos, e de morenos no caso, mas só para me referir à pessoa. E aí ele falou pro cara, demora mais, não sei o que, eu vi que tinha maldade e corri para casa. Apavorado, consegui chegar em casa, tá, aí dormi, né, em casa ali, drone, todo dia drone na minha janela. Eu não queria acreditar que era comigo, mas era, hoje eu tenho certeza absoluta disso, tá, porque onde eu tô hoje, eles continuam aqui, gravados, filmados, eles não estão nem aí, tá, todos os dias. Esses tempos veio até um drone aqui no jardim, dentro do jardim, eu moro com várias pessoas e todo mundo viu, me chamaram para ver o drone. Por ingenuidade, eles não sabem tudo que eu vi. E aí no outro dia eu fui na pizzaria, pedi demissão, disse, eu moro. Esperei um dia de chuva. Eu não acreditava que os drones não me seguiriam na chuva. E juntei minhas coisas, subi na moto e fui embora de dentro. Isso acredito eu que tenha sido dia 22 de dezembro do ano passado, tá?